Hoje a gente vai mergulhar numa das cenas mais, estranhas e ao mesmo tempo poderosas do livro de Gênesis. É a história de uma aliança feita no meio da noite, que envolve animais divididos e uma promessa que, para todos os efeitos, parecia absolutamente impossível de se cumprir. Essa é a grande questão, né? É o que move toda essa narrativa. É a luta entre o que Deus diz e o que a realidade grita bem na nossa cara. E no centro disso tudo, tem um homem chamado Abraão que está prestes a ter sua visão de mundo virada de cabeça para baixo. A história começa com essa garantia poderosa de Deus. Mas para o Abrão, essas palavras batiam de frente com a vida que ele estava levando. Então, que realidade era essa que conflitava tanto com a promessa de Deus? Vamos analisar de perto o dilema que o Abrão estava enfrentando. Pensa só, de um lado a promessa divina de um legado imenso, tão grande quanto as estrelas no céu. Do outro, o silêncio de uma casa sem filhos. A frustração de Abrão era tão real que ele já tinha até um plano B. O herdeiro dele não seria um filho, mas o seu servo de maior confiança. Aos olhos dele, o futuro já estava traçado e não tinha nada a ver com a promessa. Mas é aqui que a história dá uma virada sensacional. Em resposta à dúvida de Abrão, Deus não oferece um argumento lógico, um sermão. Não, ele faz algo que vai se tornar um momento decisivo, não só para Abrão, mas para toda a história da fé. Em vez de palavras, ele usa uma imagem poderosa, convidando Abrão a ver muito além da sua situação imediata. O convite foi literal: sai da sua tenda. Ou seja, saia da sua perspectiva limitada e olhe para algo infinitamente maior. As estrelas se tornaram um símbolo vivo de uma promessa que desafiava completamente a lógica humana e a experiência dele. E aqui, gente, está o ponto central de tudo. O que agradou a Deus não foi uma ação, um sacrifício. Foi o simples ato de Abrão confiar. A escolha dele de acreditar na promessa em vez de acreditar na sua realidade foi isso que foi creditado como justiça. Esse momento é a pedra fundamental do conceito de justificação pela fé. A ideia de que ser considerado justo aos olhos de Deus vem da crença e não das obras. Mesmo com essa certeza no coração, a mente humana às vezes precisa de algo mais concreto, né? Abrão acreditou, mas ainda assim pediu um sinal, uma confirmação de que aquela promessa incrível estava de fato garantida. Em resposta, Deus o instruiu a realizar um ritual de aliança bem antigo e muito solene. E olha, isso aqui não era um sacrifício qualquer, era o equivalente da época de assinar um contrato legalmente vinculativo da forma mais séria que existia. E repare no último passo. Abrão teve que proteger ativamente os sacrifícios, mostrando sua dedicação e vigilância nesse processo sagrado. O simbolismo era fortíssimo. Era um juramento onde a pessoa basicamente dizia: se eu quebrar este pacto, que o meu destino seja o mesmo desses animais divididos. Era o compromisso mais sério que alguém poderia fazer. Com o palco todo montado, a história mergulha na escuridão. O que acontece a seguir não é apenas uma cerimônia, é um encontro sobrenatural e inspirador que vai selar a promessa de uma vez por todas. Primeiro, um sono profundo e sobrenatural cai sobre Abrão. Isso não é um cochilo qualquer, é um estado de transe, mostrando que ele agora é um espectador passivo de uma ação totalmente divina. A santidade do momento está tomando conta. Essa escuridão avassaladora não era algo comum. Ela significava a presença santa e inspiradora de Deus. E é nesse estado de reverência que Deus revela o futuro de seus descendentes, tanto as dificuldades da escravidão quanto a alegria da libertação. É uma prévia de centenas de anos de história, mostrando que o plano de Deus abrange não só a bênção, mas também a aprovação, já anunciando a história do êxodo do Egito. E então algo espantoso acontece. Símbolos da presença de Deus, o fogo e a fumaça se moveram pelo caminho entre as metades dos animais. Agora aqui está o detalhe mais surpreendente de toda a história. O detalhe que muda tudo. Lembre-se, numa aliança dessas, as duas partes deveriam passar pelo caminho. Mas quem não andou pelo caminho? Abrão. Ele ficou imóvel, como um observador silencioso. Apenas a presença de Deus se moveu. Esse ato único transformou o acordo em algo radical, uma aliança unilateral. Ao passar sozinho, Deus estava colocando todo o peso do juramento sobre si mesmo. Ele estava dizendo: se esta promessa falhar, que a maldição recaia sobre mim. A responsabilidade era inteiramente dele, não dependia da fidelidade de Abrão.
Então, o que a gente tira dessa história antiga e tão dramática? Qual é a mensagem principal que ecoa através dos milênios a partir dessa cerimônia noturna? As conclusões são profundas. Essa história nos ensina que as promessas de Deus podem sim ir além da nossa realidade. Ela redefine a fé não como a ausência de dúvida, mas como a confiança no caráter de Deus apesar da dúvida. E o mais importante de tudo, nos mostra que o compromisso de Deus não é baseado no nosso desempenho. O cumprimento das suas promessas depende unicamente da fidelidade dele, não da nossa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A jornada de Abrão nos desafia a pensar: em quais áreas da vida hoje pode ser necessário confiar em uma promessa fiel, mesmo quando todas as circunstâncias parecem dizer exatamente o contrário?